Fala, meu povo! Em qual momento da minha vida é estabelecida a minha identidade de gênero? Ou melhor, o que é identidade de gênero e o que a Bíblia fala sobre identidade de gênero? É isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E tem diversas formas de participar aqui do canal. A primeira delas, através da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela a gente coloca devocionais durante a semana que abençoam a sua vida, a sua família, e a gente quer aprofundar no conhecimento e no poder de Deus. Para isso a gente faz uma leitura diária das Escrituras e você pode fazer parte disso. Clica no link da descrição. Outra forma de participar, cara, é sendo membro aqui do canal. Sendo membro, você investe para que essa mensagem que está chegando em você, ela chegue mais longe ainda. Então você pode ser membro, você vai ter benefícios exclusivos. Vamos pensar assim. Só de você investir para que essa mensagem chegue mais longe já é muito impactante. Agora, você vai ter acesso exclusivo aos roteiros aqui do canal e ainda mais vai ter acesso antecipado a todos os vídeos. Então, cara, não perde tempo, seja membro do canal. A última forma, e não menos importante, é deixando o seu comentário, cara. No final do vídeo, a gente faz uma leitura de comentários e o seu comentário que você deixou aqui embaixo, de onde você é, qual que é a sua igreja, o que você achou do vídeo, cara. O seu comentário pode ser lido no final do vídeo. Então deixe seu comentário aqui embaixo que nos próximos vídeos a gente pode ler o seu comentário. Cara, a gente vive num período em que a identidade de gênero é muito debatida. É muito importante a gente entender qual que é a nossa identidade de gênero. A nossa sociedade tem conversado sobre isso, tem falado sobre isso na faculdade, tem falado sobre isso na escola. E nós, como cristãos, a gente não tem que fugir desses ambientes. A gente não tem que fugir da escola, a gente não tem que fugir da faculdade, a gente não tem que fugir do nosso emprego, que lá no nosso emprego fala sobre isso. A gente tem que ser baseado não na filosofia, não na política, mas a gente tem que se basear na palavra de Deus. Por isso que a gente vai falar o que a palavra de Deus fala sobre identidade de gênero. O texto que a gente vai falar hoje está em Jeremias 1, no versículo 5, e eu vou ler aqui para vocês. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Cara, nesse versículo a gente vai pensar em 3 perguntas para a gente responder sobre esse tema. A primeira pergunta vai ser: quem Deus nos chamou para ser? A segunda: se não me identifico com o meu sexo, o que eu devo fazer? E a terceira é: tenho sido templo do Espírito Santo? Então a gente vai aprofundar nisso, baseado nas Escrituras, tá bom? E primeira coisa que a gente vai ver aqui, cara, isso é muito importante e relevante, é entender que Deus nos criou. Então a gente vai entender porque a primeira pergunta é: quem Deus nos chamou para ser? A identidade do ser humano é muito clara nas Escrituras desde o início. Lá em Gênesis 1, versículo 27, fala assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Desde o princípio, Deus não brincou com a identidade de cada um. Deus criou uma regra, Deus estabeleceu um princípio. E os princípios de Deus não podem ser mudados. Deus criou, e a gente vê nesse texto de Gênesis, 2 categorias. Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. A ideologia de gênero, ela quer deturpar essa verdade, porque ela não concorda com isso. Para a ideologia de gênero, a verdade é que a identidade de gênero é uma construção social. Ou seja, tudo que você passa na sua vida, sejam os traumas, sejam as suas realidades, elas identificam qual é o seu gênero, qual é a sua identidade. E essa concepção vai ter raiz no marxismo cultural, vai ter raiz no feminismo do século XX. Embora a gente saiba que o feminismo não foi só isso, mas é uma influência muito grande nessa identidade de gênero, que vai buscar desconstruir a família tradicional, o patriarcado do homem, né? E aí ela quer desconstruir isso e trazer uma nova identidade para as mulheres. E como cristãos, a gente rejeita essa realidade, porque a nossa cosmovisão não é uma visão que é baseada em princípios filosóficos que não estão baseados na Bíblia.
A nossa realidade está baseada nas Escrituras. A gente não está preocupado com o que Marx falou, o que Foucault falou, o que Kant falou. A gente está preocupado com o que o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo, através do apóstolo Pedro, o que o próprio Cristo falou e que foi registrado por Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa é a nossa realidade, aquilo que a gente se baseia, porque a gente crê que o Espírito Santo de Deus planejou e escreveu as Escrituras. E um ponto, antes da gente virar aqui, que a gente já entendeu que Deus nos criou, Ele nos chamou para ser homens e mulheres designados por Ele. Ele nos criou para ser homem e mulher. Isso aí a gente já entendeu. E outra coisa que a gente vai observar é que Deus é imutável, que a vontade de Deus não muda. E que se Ele estabelecer um princípio, Ele é fiel para cumprir esse princípio. Hebreus 13, 8 vai falar assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não vai mudar. Se Deus é imutável, os princípios dele também são. Talvez você possa imaginar assim, Léo, mas tudo mudou. Antes eles usavam túnica, você não está de túnica. Mas se você perceber, eu estou cobrindo a minha nudez. Ou pelo menos, e você deveria estar cobrindo a sua nudez também, você que está vendo esse vídeo. Porque esse é um princípio estabelecido por Deus lá, ó, lá quando o homem saiu do Éden. Ou seja, pode ter mudado a vestimenta, pode ter mudado as roupas que a gente usa, as cores que a gente usa, mas o princípio é o mesmo. Eu não posso sair por aí expondo a minha nudez. Você não deveria estar saindo por aí expondo a sua nudez. O princípio é o mesmo. Mesmo que a gente esteja numa sociedade evoluída do século XXI, o princípio é o mesmo. Deus não muda, a palavra dele é imutável. Segunda pergunta, que talvez é que você está com expectativa de ser respondida, é a seguinte: se não me identifico com o meu sexo, o que eu devo fazer? Mais uma vez eu vou frisar que eu vou te falar o que você deve fazer baseado nas Escrituras. Não é simplesmente uma opinião pessoal do Leonardo, mas é o que a palavra de Deus está falando. É o que a gente crê como cristãos, como evangélicos. Ó, a confusão sobre a identidade de gênero, ela pode surgir por diversos motivos. E eu separei 3. Primeiro, a cultura, as experiências traumáticas e dúvidas internas. Mas o primeiro passo, cara, é encontrar a verdade de Deus. Primeira coisa que a gente tem que pensar é porque a gente, ó, quem Deus nos chamou para ser? É entender a nossa identidade em Cristo. É entender quem nós somos em Cristo. O Salmo 139, versículo 14, fala assim, ó: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Cara, o salmista está declarando algo poderoso. A primeira coisa que a gente tem que saber é quem Deus nos chamou para ser. E a segunda coisa, o que eu devo fazer se eu não me identifico? Olha, o que você precisa entender, antes de tudo, é que Deus te planejou antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você imaginar ou de você achar que você é algo ou não. Deus te planejou, Deus te sonhou. E como o salmista está falando, ó, Ele me fez de modo especial e admirável. Ele te planejou. Cara, segundo as Escrituras, não existe você estar num corpo de homem e achar que você é mulher. Porque Ele te planejou para ser homem. Mas eu não consigo. Primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente precisa encontrar a nossa identidade em Cristo. Então a gente precisa olhar para aquilo que Ele fez, não ficar decepcionado. Talvez a cultura ou coisas que aconteceram com você no passado tiraram a sua verdade de quem você é. Tiraram de você a sua identidade, tiraram de você aquilo que Deus te chamou para ser. Mas nesse vídeo eu tô te falando, Deus te chamou para ser algo. Você não é obra do acaso, meu irmão. Inclusive, eu escrevi um e-book sobre isso, sobre 20 devocionais para restaurar relacionamentos à luz da Bíblia. E uma das primeiras coisas que a gente constrói é sobre sua identidade, quem você é. Algo que salvou a minha vida e pode salvar a sua. Eu fui alguém que cresceu, minha mãe me teve quando eu era adolescente. Eu fui ter um relacionamento com meu pai depois de velho. E sabe o que mudou na minha vida? O que transformou a minha vida foi entender quem eu era. Foi entender que Deus tinha me planejado, que Deus tinha me sonhado, que as minhas decepções não iam definir quem eu era. Que as minhas decepções não iam me levar para o tráfico de drogas. Não iam me levar para desbandeirar a minha vida, porque eu sabia quem eu era, mas eu sabia porque Ele me mostrou quem Ele me chamou para ser. E talvez, eu quero deixar o link aqui embaixo para você adquirir
Cara, você não pode perder isso, porque isso é restauração para sua vida. Vai ter um link, o cupom vai ser de 25% de desconto, você vai colocar GC25, vai ter 25% de desconto no e-book, adquirindo o e-book, você que está vendo esse vídeo. Por quê? Porque a gente quer definir a nossa identidade. Identidade de gênero, aqui ó, a nossa identidade de gênero está definida nas escrituras. É quem ele nos chamou para ser, que ele te criou. Deus não erra. Deus não está errando na construção dele, ele não está errando em informar quem você é. Então para de pensar que você é um erro, você não é um erro, você é um acerto. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você vai adquirir esse livro. Tenho certeza que vai transformar a sua vida. A gente rejeitando a nossa própria biologia, a gente está rejeitando o que Deus fez. Então vamos lá, não rejeita o que Deus fez. Deus faz tudo perfeito. Talvez você está falando assim, Léo, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu vivi. Você está só falando aí porque você não me conhece. Por isso, cara, que eu quero que você entre aí na comunidade do WhatsApp. Eu quero abençoar a sua vida. Eu não quero que fique só nesse vídeo, não. Eu não quero que fique só em um vídeo sobre identidade de gênero, não. Eu quero falar o que a Bíblia tem falado sobre você. E eu posso falar isso semanalmente na sua vida. Então entra na comunidade, o link também vai estar aqui embaixo. Eu quero caminhar com você. Não ache que esse vídeo aqui é para te atacar, não. Não ache que esse vídeo é para atacar alguém, não. Quero abençoar a sua vida. Vamos lá, o mundo acha que a gente pode definir quem a gente quer ser. Mas o que a Bíblia está ensinando é que a gente já foi escolhido antes mesmo da gente nascer. Deus já definiu quem nós seríamos antes mesmo da gente nascer. Ele já planejou quem nós seríamos. Ele sonhou com a gente. Ele estabeleceu a nossa identidade como filhos de Deus antes mesmo da gente nascer. Se você está enfrentando, cara, essa luta, eu quero destacar 3 coisas para você fazer. Primeiro, você vai receber Jesus no seu coração, do jeito que você está, com a dúvida que você está, com a luta que você está. Somente Ele vai trazer a verdadeira paz para a sua vida. Independente do que você está passando, independente do que você está vivendo hoje. Recebe Jesus no seu coração. Fala assim, Jesus, eu te recebo. Segunda coisa, cara, e aí foi o que eu falei sobre o e-book 20 devocionais, sobre a comunidade, é conhecer sobre o Criador, é conhecer sobre quem Deus é conhecer as realidades de Deus, é conhecer o seu Criador, porque aí você vai entender o que você foi criado para ser. E aí a terceira coisa, você vai renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. À medida que você for conhecendo Deus e Ele vai sondar o seu coração, Ele mesmo vai efetuar a boa obra na sua vida. Então, cara, se achegue ao Senhor. Não se preocupe com o que você está vivendo. Não se preocupe com o que você está fazendo. Mas começa a conhecer o Senhor. Comece a conhecer o Senhor. Que Ele vai fazer uma obra completa na sua vida. Uma transformação verdadeira. Vai tirar todo o medo, tirar toda a dúvida, tirar todo o trauma. Eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua vida. Terceira pergunta é, tenho sido templo do Espírito Santo? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? E aí? Obviamente, o nosso corpo ele não é simplesmente aqui, meu corpo, minhas regras. Olha aí, uma coisa que é ensinada lá fora que não é a nossa realidade. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é a habitação. Cara, pensa comigo. Se o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, se o Espírito Santo está em nós, a gente não pode tratar o nosso corpo de qualquer jeito. A gente não pode rejeitar o nosso corpo. A gente não pode falar, meu corpo está errado. Seu corpo não está errado. Seu corpo foi sonhado por Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala assim, ó. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A cultura tenta nos moldar a realidade dela e vai aos pouquinhos tentando mexer com a gente, seja um filme aqui, uma série ali, ela quer mexer na nossa mente. Mas a Bíblia está nos chamando para trabalhar uma renovação da nossa mente. Eu amo o exemplo do filme do Matrix. Sabe por quê? O Neo ele recebe uma revelação de que ele está vivendo em um mundo errado. O mundo que ele está não é o mundo real. E aí ele descobre esse outro mundo. Ele vai lá, ele visita esse outro mundo, ele começa a ver que as coisas são diferentes do que ele imaginava, mas ele não tem uma mudança na mente dele. E ele vai treinando, ele não consegue chegar no resultado que é esperado.
E no final do filme, de repente, ele tem uma renovação da mente dele. Quando ele começa a ver os códigos através da Matrix, ele começa a ter uma renovação de mente. Não é mais sobre o que é certo, o que é errado. Ele está conectado à verdade. E é isso que Deus está nos chamando para fazer. Não só distinguir, existe o mundo espiritual, existe o bem, existe o mal, olha, existe demônio, olha, Não. Ele está nos chamando para transformar a nossa vida. Não é só para enxergar que tem coisa diferente, para enxergar que tem coisa espiritual, mas para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente compreende o que é ser pertencente a Deus, o que é ser filho de Deus, a gente começa a mudar a nossa vida. A gente começa a ser transformado pelo Espírito Santo, a gente começa a mudar o que a gente fazia. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mata mais. A gente começa a ter uma transformação real. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que ficava só de invejinha não fica de invejinha mais. E aquele que tinha dúvidas com relação à sua identidade, está com a sua identidade cravada no Espírito Santo de Deus. Ele sabe quem ele é, ele sabe aonde ele vai, ele sabe quem ele foi chamado para ser. No Salmo 139:13, a palavra nos lembra que Deus nos teceu, Ele nos planejou no ventre materno. Antes mesmo da gente nascer, Ele sonhou com a gente. Nossa identidade não é um erro, não é um fruto do acaso. A nossa identidade foi sonhada e planejada por Deus. Então, para resumir o que a gente falou aqui, primeiro que Deus criou homem e mulher. É uma identidade definida e perfeita. Segunda coisa é que a nossa identidade é estabelecida por Deus e é revelada nas Escrituras. Terceira coisa é que se a gente está confuso, a gente precisa buscar a revelação de Deus. A gente precisa crescer no conhecimento de Deus, de quem Ele é e de quem Ele nos chamou para ser. E a quarta coisa é que a gente deve viver como templo do Espírito Santo de Deus. A gente não foi chamado para viver os padrões desse mundo. A gente não foi chamado para viver a vida que esse mundo quer que a gente viva. E se precisar ser perseguido para não viver o que esse mundo está pregando, a gente vai ser perseguido. Porque a gente não vai viver. Porque a gente vai viver a vida que Ele tem para nós e não a vida que essa cultura quer. 1 Coríntios 10:31 fala assim, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu irmão, quer ser coma, quer ser bebo, faça qualquer coisa, cara. Faça tudo para a glória de Deus. E não precisa ficar sozinho. Não precisa ficar sozinho. Você tem pessoas que querem caminhar com você, que querem te ajudar. E eu tenho certeza que Deus vai... Cara, Deus tem colocado pessoas o tempo todo na sua vida. Você não está sozinho, cara. Não está sozinho. Não ache que... talvez a sua família te abandonou. Talvez os seus amigos te abandonaram. Mas Deus tem colocado pessoas para te levantar no momento que você pensa que está caindo. O que você precisa fazer, cara, é confiar mais em Deus. É colocar suas preocupações em Deus. É colocar suas dificuldades em Deus. Então confia no Senhor. E o mais Ele fará. Fala, meu povo, esse é o momento da leitura de comentários. Se você não deixou seu comentário, esse é o momento de comentar aqui embaixo. Porque o seu comentário, meu querido, ele pode aparecer nos próximos vídeos. Então você deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai fazer parte dessa comunidade maravilhosa e Deus vai tocar no seu coração, viu? O primeiro comentário aqui é da Lorena Souza. E ela tá falando assim: sou Lorena, Lagoinha Estrela d'Alva, em Contagem, Minas Gerais. Pra glória de Jesus, líder de mulheres no GC Pratique. Obrigado pelos vídeos. Trazem muita clareza e nos ajudam muito. Alguns temas exigem mais tempo para aprofundamento no estudo, mas seus vídeos já resumem bem. Muito obrigado, Lorena, porque é isso que a gente quer fazer aqui no canal. A gente quer que os temas que sejam complicados, a gente quer facilitá-los, a gente quer que essa mensagem ela seja palpável para qualquer pessoa que clica nesse vídeo. Por isso que eu sempre peço para vocês compartilharem com o GC de vocês. Porque eu tenho certeza, cara, quando você chega no GC e o GC tá todo afiadinho com o assunto, o GC consegue conversar e ele já tá sabendo o que a Bíblia fala sobre o assunto, é muito melhor. Porque às vezes a gente chega no GC e a gente tem que explicar um assunto que é tão complexo que a gente precisaria de vários GCs para ensinar, a gente precisaria de um EBD para ensinar. Mas não, eu quero facilitar e resumir para que a gente consiga todo mundo chegar a um conhecimento do poder de Deus, daquilo que Ele tem revelado para nós. Então compartilhe com o pessoal aí, Lorena. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Outro comentário aqui é da Luciana Jordão. E ela tá falando assim, sou Lagoinha Natal Sede. Essa igreja é maravilhosa, hein, gente? Líder do GC Casais Nova Jerusalém. Aguardando seu vídeo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Seus vídeos têm edificado minha vida.
continue, irmão. Graça e paz. Luciano, um grande abraço para você, para sua igreja. E ó, é verdade, a gente está planejando já estou começando a estudar sobre esse assunto para a gente aprofundar no vídeo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Eu falei sobre um pecado que a Bíblia deixa claro que é imperdoável. E esse pecado ele sempre gera dúvidas. Então eu quero fazer um vídeo completinho. Estou preparando para vocês esse vídeo completinho. Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês. Outro comentário aqui é do Aliandro Luiz, e ele tá falando assim, ó. Aliandro, co-líder GC Kairos, Osasco, São Paulo. Seus vídeos têm me ajudado bastante, pois estou iniciando na aplicação do GC. Aliandro, Deus abençoe sua vida. Eu fico muito feliz quando eu leio um comentário desse, como eu falei, que esse é o intuito do canal, exatamente facilitar, ajudar na aplicação. Então, meu querido, Deus abençoe sua vida, tenho certeza que você vai muito longe. Então, vamos para cima, compartilha com a galera, tenho certeza que Deus vai abençoar cada um de vocês. Então, vamos lá, pessoal.